Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero encontrar vocês bem nessa semana que foi uma semana de vendaval, ciclone, furacão, sei lá o nome que se dá para essa ventania que se abateu sobre nós, principalmente aqui nos estados, né, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Foram os estados que tiveram bastante destruição, pessoas perderam as suas vidas, pessoas perderam tudo aquilo que tem. E nesses momentos a gente fica com um sentimento um pouco ambíguo, né? Um misto de alegria porque Deus nos guardou, não aconteceu nada de pior com aquelas pessoas que nós amamos, com aqueles que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo entristecidos porque alguém perdeu tudo que tinha, entristecido porque alguém perdeu a vida. Nós inclusive estamos orando por essas famílias, para que Deus, né, de alguma forma abençoe aquelas pessoas que perderam tudo, para que Deus console as pessoas que perderam seus familiares, porque é algo realmente bem complicado, bem difícil. Foi algo, sei lá, surpreendente para todo mundo, porque foi de uma hora para outra, muito rápido, né, e muito forte, muito violento. Nós não estamos acostumados com isso aqui no Brasil. Amados, convido você para um café. Hoje eu estou aqui com o meu café. Convido a você a fazer o seu também. O nosso assunto de hoje ele tende a ser um pouquinho rápido, já que, né, ele é uma chamada de atenção para um assunto que não se tem muito o que falar. É mais a chamada de atenção mesmo. Nós vamos falar a respeito do julgamento das profecias. Por que é tão importante que nós venhamos a estar atento também a isso e venhamos a estar imprimindo julgamentos a respeito das profecias que ou nós proferimos ou recebemos? Amado, se você for estar lendo o livro de 1 Reis, lá no capítulo 13, eu não vou estar lendo aqui porque é um capítulo inteiro, eu sugiro que você leia em casa, mas eu vou resumir aqui a história. Você vai encontrar lá a história de um homem, um profeta de Deus, que recebeu uma palavra do Senhor para ir até determinada cidade e lá está profetizando para o rei daquela cidade. E Deus dá para ele as seguintes ordens: olha, você vai até a cidade, mas você chega lá e não coma nada naquela cidade, não beba nada naquela cidade, e vá por um caminho e saia por outro caminho. Esse profeta então vai e faz tudo certinho, conforme Deus havia lhe ordenado. Só que, em determinado momento, né, do capítulo 13 de 1 Reis, surge um outro homem na história, inclusive um outro profeta de Deus também. E esse homem ele vai atrás do primeiro profeta que havia profetizado contra a vida do rei e diz para esse profeta: olha, volta até a minha casa, vamos conversar, eu quero saber o que aconteceu, né? E ele disse, esse profeta, no caso que profetizou contra o rei, ele disse: não, eu não vou voltar porque Deus me deu uma palavra para que não voltasse. E o profeta residente da cidade diz então a ele: não, mas acabou de me aparecer um anjo de Deus que disse que era para você voltar e para você comer comigo na minha casa e estar um tempo lá comigo. Só que ele havia mentido para o primeiro profeta. E esse primeiro profeta, acreditando na sua palavra, voltou. Enquanto eles estavam na mesa se alimentando, vem a profecia agora de Deus, né, da parte de Deus de fato, para o profeta que residia naquela cidade, e diz para o profeta que profetizou contra o rei: porque você foi rebelde à palavra do Senhor, você não vai ser sepultado com os seus pais. E ao final da história ele sai da cidade e um leão ataca ele e o mata. Então, olha que questão interessante, né? E talvez a gente fique se perguntando assim, né? Ou então raciocinando assim: ah, mas um erro do profeta que morava na cidade, que mentiu para esse primeiro homem, ele morreu de forma injusta, ele não deveria ter morrido. Amados, a Bíblia não fala, pelo menos eu até então não encontrei o que aconteceu com o profeta que já morava naquela cidade, porque afinal de contas ele mentiu para o homem de Deus. Mas eu creio, isso da minha parte, não é a Bíblia que diz, sou eu que estou dizendo, eu creio que ele também foi condenado. Contudo, esse texto ele fala mais a respeito do profeta que havia profetizado contra o rei, porque ele tinha uma palavra do Senhor. Ele tinha inclusive contato com o Senhor, e se você ler lá em 1 Reis, você vai perceber que aquilo que ele tinha falado, Deus, enquanto ele falava, já estava dando sinais de que Deus estava com ele e de que isso iria acontecer de fato. E mesmo assim, ele, ao invés de buscar receber uma palavra de Deus, se Deus tinha mudado de ideia e se ele podia ou não voltar então para a cidade e comer lá, né, quebrando a regra que Deus tinha lhe dado na primeira profecia, na primeira aparição, não, ele acredita no que uma terceira pessoa, no que uma outra pessoa fala para ele. E isso faz com que ele venha a morrer. Só que é interessante que, pelo menos dentro daquilo que eu penso, o texto aqui ele trouxe mal para os dois.
Porque o primeiro profeta, por ter mentido, provavelmente levou a culpa do seu castigo, né? A culpa do seu erro. E o segundo profeta, por ter sido rebelde à palavra do Senhor e ter retornado, foi morto por um leão. Então nós precisamos sim, amados, estar julgando as profecias. Inclusive, eu gostaria de ler com vocês um versículo que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 29. Se você ler o versículo 14 inteiro, Paulo ele estava explicando para os nossos irmãos de Coríntios a respeito dos dons, a respeito, né? Porque aqueles irmãos eles vinham em busca de muitos dons e muita língua estranha no meio da igreja, muitas profecias, muitas questões, e Paulo começa então a organizar isso aí para que ficasse de uma forma saudável na vida dos irmãos, para que trouxesse um resultado positivo. E nesse capítulo que nós vamos ler, nesse versículo que nós vamos ler, o 29, Paulo diz assim, ó: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então perceba, Paulo ele reforça aqui aquilo que nós estamos dizendo, né? Que nós precisamos julgar essas profecias, nós precisamos estar atento àquilo. Afinal de contas, não é difícil de aparecer em nosso meio, né, pessoas que daqui a pouco, por todo tipo de motivação, vão se levantar e trazer para você uma palavra, muitas vezes usando o nome de Deus para dar base para isso. E cabe a você julgar, através do seu conhecimento bíblico, através daquilo que você conhece a respeito de Deus, se aquilo que a pessoa está falando de fato pode ter sido de Deus ou não. Eu conheço histórias, por exemplo, de uma mulher que, já sendo casada, chega para ela em determinado momento um profeta, né? E diz assim para ela: olha, mulher, eis que o Senhor manda te dizer que tem preparado para ti um homem assim, 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 para que então tu te cases com ele. E esse homem, por sinal, era o próprio profeta. Essa mulher, por ter discernimento, ela disse: desculpe, irmão, mas eu acho que tu tá meio equivocado. Eu já sou casada e jamais Deus ele ia falar algo desse tipo. Mas também, né, eu tenho conhecimento da história de um pastor em que chega uma irmã, também profeta, e diz para esse pastor: pastor, Deus me deu uma palavra e através dessa palavra ele diz que tem preparado para ti uma mulher assim, assim. Essa mulher era filha dela, que por sinal era mais nova, que por sinal era mais bonita, né? E a esse pastor, então, faço entre aspas, né, porque não sei se dá para considerar assim, coube a ele dizer: não, a palavra de Deus veio, eu preciso largar a mulher que eu tenho então e ficar com essa, porque é a palavra de Deus, né, irmãos? Não precisa de muito exame bíblico, irmão, para a gente perceber que Deus jamais teria falado algo desse tipo. E esse tipo de coisa no nosso meio, esse tipo de manifestação, se não for ela bem analisada, se ela não for bem estudada, se ela não for bem julgada, ela pode botar ambas as pessoas no buraco. Há seriedade, há uma responsabilidade tanto para quem fala, quanto para quem recebe, quanto para quem ouve. Então, que nós venhamos a estar julgando também as profecias, que nós venhamos a estar julgando também o profeta, que nós venhamos então a estar discernindo sobre tudo aquilo que nós vamos estar recebendo das pessoas, para saber se de fato isso provém ou não de Deus. Se isso provém de Deus, amado, passe o tempo que passar, demore o tanto que demorar, a profecia ela vai se cumprir, a palavra de Deus ela não volta vazia. Agora, se isso não vier da parte de Deus, você pode investir o tempo que for, os recursos que for, e sei lá, oração que for, que você vai só andar em círculos e perder o seu tempo. E também, né, no caso agora de você estar profetizando, se você disser algo que veio da boca de Deus, por mais duro que pareça para a pessoa, por mais estranho que pareça, por mais dificultoso que seja para você dizer, não se reprima, vá lá e diga. Se o Senhor mandou e você tem a certeza de que foi o Senhor que mandou, vá lá e diga. Agora, se isso não veio da parte do Senhor, amado, tenha temor, pergunte-se 2 ou 3 vezes, ore, questione ao Senhor. E uma sugestão, talvez fale para a pessoa em forma de conselho, não de profecia. Olha, tem vindo, né, algo até mim e eu penso que seja da parte do Senhor. Eu vou te dizer, se fizer sentido para você, né? É uma sugestão, é uma forma de ser paliativo com isso, porque é muito perigoso dizer: eis que o Senhor te diz. A Bíblia nos chama, inclusive, em textos diferentes, a atenção a respeito disso. Ai daquele que disser, o Senhor falou algo sem que ele tenha falado.
A princípio, o nosso assunto para hoje era isso. Eu peço que você reflita bastante sobre isso. Leia 1 Reis, leia o capítulo 13 ali, e você vai conseguir entender melhor a situação desses dois profetas. E que você tenha cuidado tanto de falar para alguém, quanto de ouvir o que as pessoas estão te dizendo em forma de profecia. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, te inscreve no canal, deixa um comentário ali para nós, ali, dá o teu like, dá o teu dislike, deixa alguma sugestão, alguma crítica. Fique à vontade, você é da família, aqui a casa é sua. Amém? Um abraço e até o próximo vídeo.